Grande descoberta de fósseis. Foi só no início de 2019 que os arqueólogos fizeram uma descoberta incrível, não muito longe do rio Dangshui, na província chinesa de Hubei. Os pesquisadores fizeram uma enorme descoberta de fósseis. Mais de 20 mil animais, alguns deles muito bem preservados, foram encontrados. A idade estimada dos fósseis encontrados é de 518 milhões de anos. Cerca de metade dos animais descobertos eram desconhecidos. Mas o que é realmente surpreendente e ainda inexplicável sobre essa descoberta é o fato de que os animais ainda estão bem preservados. Como esses animais são principalmente de corpo mole e muito semelhantes às águas-vivas, o espanto foi grande. Via de regra, apenas os seres vivos que possuem um esqueleto petrificam. Todos os outros restos não têm o suficiente para se opor à natureza e se desintegrar com o tempo. Ninguém pode ainda explicar exatamente como esses 20 mil animais foram petrificados. De acordo com uma tese, uma tempestade pode ser responsável por um rápido enterro dos animais, embora provavelmente nunca saberemos o que realmente aconteceu há 518 milhões de anos. Esta descoberta é extremamente importante para o estudo da evolução, porque os fósseis oferecem uma visão importante do início da vida na Terra. O cemitério viking Anundshog. O local da escavação está localizado próximo da cidade sueca de Västerås e é indiscutivelmente o local mais importante quando se trata de pedras rúnicas, sepulturas e colocação de navios. Os monumentos, a maioria dos quais surpreendentemente bem preservados, datam entre 500 e 1050 d.C. As primeiras descobertas devem ser encontradas no período de migração, enquanto outros monumentos datam da era viking. Existem 10 túmulos no local. Com uma altura de 9 metros e um diâmetro de 68 metros, o Anundshog é o maior túmulo do local da escavação. Segundo a lenda, o rei Brot Anund está enterrado aqui. Além dos túmulos, também existem enormes povoações de navios. As pedras altas, colocadas em forma oval, deveriam lembrar navios. As pedras individuais representam os membros da tripulação. O grande enigma ainda não resolvido: como as pessoas daquela época poderiam trazer essas pedras em sua forma única e depois transportá-las para o local do monumento? A princesa siberiana. As 2.500 múmias de uma princesa siberiana foram encontradas nas montanhas de Altai, onde hoje é a Rússia. Enterrada ao lado dela, 2 guerreiros que a protegeram no caminho para o submundo. Além disso, foram encontrados 6 cavalos, o que deve facilitar o acesso da princesa. Com base no corpo da princesa Ukok, pode-se determinar que ela tinha apenas 25 anos antes de morrer. O inacreditável sobre o achado da múmia: as tatuagens em seu corpo não só estão surpreendentemente bem preservadas, como ainda hoje podemos reconhecer os desenhos. Uma das tatuagens mostra um veado com chifres decorados. Os arqueólogos também encontraram tatuagens nos guerreiros que foram enterrados ao lado da princesa, algumas delas estendendo-se sobre os ombros e a região do peito. Embelezar seu corpo com tatuagens provavelmente não é uma tendência moderna. Como as pessoas tinham a tinta sob a pele naquela época ainda é um mistério. Armas de cristal. Entre 2007 e 2010, os pesquisadores encontraram artefatos que poderiam ter vindo direto de um romance de fantasia. No sudoeste da Espanha, armas extremamente raras foram encontradas em um local de escavação, incluindo uma adaga, 25 pontas de flechas e ferramentas com as quais as armas encontradas foram possivelmente feitas. O que é fenomenal, as armas são todas feitas de cristal. As tumbas megalíticas datam de um período antigo entre 5.000 e 3.000 a.C. Esse fato torna a descoberta ainda mais surpreendente. Como as pessoas conseguiram os cristais naquela época? E ainda mais intrigante, como foi possível para eles trabalharem os cristais adequadamente e colocá-los em sua forma? Os arqueólogos acreditam que esse tipo de trabalho exige tempo e ainda mais talento. A disposição das sepulturas e o que isso poderia significar também é inexplicável. No total, os restos mortais de 25 pessoas foram encontrados em uma tumba. Apenas um deles era homem. Os restos mortais das mulheres estão dispostos em um círculo ao redor do homem. Uma substância venenosa foi encontrada em todos os cadáveres, o que pode causar a morte. O homem era o líder da comunidade. Será que ele convocou todos os demais a cometer um suicídio em massa? A questão que provavelmente ficará sem resposta para sempre. O Tesouro Mikhailovsky. É o ano de 1876.
Em um dia de verão incrivelmente quente, duas irmãs descobrem suas vidas. Como todos os dias, as duas irmãs Nastya e Ekaterina Dalnichuk seguiram o mesmo caminho. Como todos os dias, eles conduzem seu rebanho de vacas para o pasto. A pastagem está localizada muito perto do rio Nishlava, onde hoje é a Ucrânia. Então, de repente, eles veem um brilho na lama. O que eles resgatam da terra são tesouros de valor inimaginável. O tesouro perdido de Mikhalkovsky traz 7,5 quilos de ouro para o berço. A família é generosamente recompensada pela descoberta. O tesouro pode ser rastreado até o século 8 a.C. Os tesouros provavelmente vêm da cultura de Hallstatt, que pode ser classificada na Idade do Ferro pré-romana, ou seja, por volta de 800 a.C. Apenas 20 anos depois, as obras encontraram outro tesouro não muito longe, de onde foram encontradas pela primeira vez. Muitos dos espécimes podem agora ser encontrados no museu em Viena, mas alguns deles, que seriam trazidos para Moscou em 1940, desapareceram e nunca mais reapareceram. O machado Arkelohori-en 1934, o arqueólogo grego Marinatos encontrou um machado com mais de 3.000 anos. Segundo a pesquisa, vem da cultura minoica, que determinou a Grécia Antiga de 2600 a 1450 a.C. O machado foi encontrado na caverna Arkelohori, em Creta. Agora, o artefato está no Museu Arqueológico de Heraklion. Mas este não é um machado comum. Muito provavelmente, a arma também não foi forjada para uso militar, porque há 15 símbolos nele, cujo significado ainda não foi totalmente esclarecido. Isso inclui ferramentas, armas, plantas e imagens humanas. Para que o machado foi usado, ainda não foi descoberto. Presume-se, no entanto, que esses possam ser rituais religiosos. O disco de Mictlantecuhtli. O ano é 1964. Naquela época, as escavações estavam ocorrendo nas terras altas do México. O local das escavações, a cidade em ruínas de Teotihuacan. Os arqueólogos são recebidos por um sorriso demoníaco enquanto trabalham nas profundezas da pirâmide. Um artefato único está esperando para ser encontrado lá há muitos séculos. O famoso disco de Mictlantecuhtli. Antes que o significado do disco fosse totalmente compreendido, ele foi transferido para o Museu Nacional de Antropologia da Cidade do México. Lá, o crânio esculpido em pedra ainda recebe os visitantes todos os dias com um sorriso sinistro. Mas o que está por trás dessa descoberta incrível? Nunca teremos uma certeza garantida, mas as conjecturas apontam para o deus azteca do submundo. Mictlan, o nome desse submundo, era governado por Mictlantecuhtli, o deus dos mortos. Lá ele esperou pelos moribundos. Mictlan tinha 9 níveis em que as pessoas que morreram de causas naturais deveriam sobreviver. Os guerreiros que morreram em batalha, ou seja, que sofreram uma morte honrosa, não precisaram primeiro vagar pelo mundo do Deus. O próximo nível superior foi planejado para eles. Todos os outros atormentaram seu caminho através de um mundo de rios sangrentos e montanhas caindo por 4 anos inteiros. Pedras com símbolos desconhecidos, um possível mapa estelar? Em 1992, foram descobertas reentrâncias nas pedras, cujo significado os pesquisadores ainda não conseguem explicar. Esses personagens foram encontrados na Indonésia, mais precisamente no Monte de Satanás. Naquela época, Castilho de Kupang explorava as cavernas da montanha e se deparou com uma coleção incomum de pedras. O geólogo morreu apenas 2 anos depois. As pedras ainda são propriedade de sua família hoje. Existem reentrâncias nas pedras que apresentam fortes semelhanças com corpos celestes. Você pode ver o Sol e os raios de Sol nele. Além disso, figuras humanoides podem ser vistas nas bordas de uma pedra. Uma constelação pode ter sido esculpida em outras pedras. No entanto, algumas questões permanecem sem resposta. Quem eram as pessoas que viviam lá? Quem foram os criadores dessas imagens fenomenais? E o que os entalhes realmente significam? Tabula Smaragdina. Traduzido do latim, Tabula Smaragdina significa mesa feita de esmeralda. O texto vem da Grécia Antiga e é atribuído ao professor religioso de hermetismo. Não apenas a mesa em si é de importância lendária. A descoberta da Tábula Esmaragdina também é cercada por várias lendas. Disse que a esposa de Abraão, Sara, descobriu a tábua nas mãos do corpo do próprio Hermes.
Outra lenda fala da descoberta na Grande Pirâmide de Quéops, no Egito. Os textos no quadro mostram as primeiras conexões entre macro e microcosmo. O que está acima corresponde ao que está abaixo. É uma das frases mais famosas do quadro. Em suma, significa o efeito mútuo de todas as coisas da natureza. Mas esta é apenas uma interpretação do texto. No entanto, a verdadeira origem da tábua ainda não está clara. Hin Sang-won, Three Whale Rock. Muitos milhões de pessoas visitam a Tailândia todos os anos. Não só a cultura e as pessoas, também a natureza do país é extraordinária. Encontramos um destino particularmente popular no nordeste do país. Diz-se que esta formação rochosa única tem mais de 75 milhões de anos. Recebeu esse nome por causa de sua aparência. Porque se você olhar as rochas da perspectiva certa, elas parecem uma família de baleias. As 3 baleias podem ser encontradas em uma reserva natural de grande escala, que abriga a floresta Pink Dong, a floresta tropical Kala e a floresta Phu Sing. Muitas trilhas para caminhadas levam a Three Whale Rock. Ao chegar ao topo, uma vista impressionante o aguarda. Como as baleias foram formadas ainda é um mistério para os geólogos hoje. Acima de tudo, o enorme tamanho das rochas sugere um período de vários milhões de anos, que levou para trazer as 3 baleias à sua forma. Alguns segredos da vida, evolução e culturas passadas podem nunca ser revelados. Quebra-cabeças não resolvidos e descobertas incompreensíveis nos dão uma visão única do passado. Qual das descobertas o surpreendeu em particular? Escreva pra gente nos comentários. E até a próxima. Tchau! So anytime you stop me,